agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Com a graça de nosso Senhor Jesus, eu quero convidar a cada um de vocês para que vocês pudessem se assentar mais uma vez. E antes de mais nada, eu quero saudar a todos vocês com uma boa noite. Boa noite. Graça e paz e o amor da Virgem Maria seja sempre com cada um de vocês, conforme a sua vida. E hoje nós vamos de uma maneira bem direta, de uma maneira bem prática, antes de nós desenvolvermos o tema, para que nós possamos partilhar aqui a palavra de Deus. Eu já quero me apresentar e fazer questão de falar para as pessoas que ainda não me conhecem, mas que vão ter a oportunidade de me conhecer, porque não vou perder absolutamente nada. Então eu vou dizer quem de fato eu sou. Eu sou o Cristiano Moura, chamado Cris, né? Alguns me apelidam como Cris, que é um nome carinhoso. E eu faço parte da Diocese de Campo Limpo, Zona Sul de São Paulo. E o meu grupo de geração se chama Dai-me Almas, da paróquia Cristo Ressuscitado. Aonde fica o meu grupo de geração, na qual eu sirvo, pregando? Em Embu das Artes, Zona Sul de São Paulo. Do lado de vocês, aqui é a Diocese de Santa Amaro. E eu tenho a graça de mais uma vez a retornar esta paróquia. E para você ter uma ideia, da semana passada para cá, eu fui em algumas paróquias aqui da Diocese. É por graça e misericórdia de Deus que Ele está me levando a lugares onde eu nunca havia imaginado. Mas essa paróquia aqui também, que Ele me acolhe também com todo carinho. Mas vamos entrar aqui com a temática da pregação. Que o Senhor venha nos restaurar. Entre outras palavras, a temática da pregação é: Deus quer restaurar o teu povo. Fala pro irmão da esquerda e da direita. Deus. Eu vou fazer novamente uma pergunta para poder formular. Fala para o teu irmão assim: você quer Deus restaurando o seu coração? Espera a resposta do irmão. Sim ou não? Ah, maravilha, vocês pegaram muito bem essa dinâmica. E é isso mesmo que nós iremos, a partir de agora, estarmos conectados com a palavra de Deus. A palavra de Deus aberta, assim vai dizer São Jerônimo, é que Deus está falando. Quando eu fecho a palavra de Deus, ele fica calado. Agora, quando a palavra de Deus ela está escancaradamente aberta, é para que nós possamos ver, falar cada versículo, cada palavra e deixar entrar a palavra de Deus. Mas uma pergunta que não quer calar: como eu faço para poder estar na presença de Deus? É a primeira coisa para que a minha vida com Deus ela venha buscar um sentido. Ela venha buscar uma direção concreta, não uma dimensão fragmentada, não uma dimensão em pedacinho, não, é uma direção direta e concreta. Qual é a direção concreta aqui na qual eu saberei chegar até Deus? Se chama vontade de Deus. Mas a vontade de Deus, ela requer um outro fator, que é a questão da correspondência. O que vinha a ser a correspondência? Não é algo secular, chamado nos antigos, né? Quem passou pela época do telegrama, quem passou pela época da carta SAP, você vai escrever para quem você deseja se comunicar à distância. O seu avô, o seu pai, de muito distante. Hoje não. Hoje nós estamos usando os meios de internet, o Twitter, o WhatsApp, o Facebook, enfim, meios cômodos e meios rápidos. E antes de nós adentrarmos este tema verdadeiramente, nós estamos entrando numa cultura do comodismo. Os meus pais estão do outro lado. O que a gente faz muitas vezes? A gente usa o meio de comunicação. Face, WhatsApp, ou seja, é claro que nós
estamos vivendo, logo após os 2 anos de exílio, logo após daquela terrível pandemia que matou inúmeras pessoas aqui de São Paulo, a Covid-19, essa praga desgraçada que nós somos obrigados a conviver, mas que nós precisamos usar deste momento conturbado, e não só deste momento conturbado, mas de um momento em que nós precisamos nos reerguer. Porque Satanás ele está jogando sujo contra a gente. Porque ele usa deste momento que nós estamos atravessando. Ele diz: não vai para a igreja agora não, ainda está cedo. Você não está seguro, você não está segura. E nós, infelizmente, quando nós não temos a intimidade com o próprio Deus, nós ouvimos a nossa voz e nós correspondemos ao desejo do capeta. Eu estou mentindo? Gente, nós precisamos entrar na barca do Senhor. Nós precisamos corresponder aos apelos do Senhor. E qual é esse apelo? É o apelo da restauração. A restauração é um plano de salvação. A restauração é um plano aonde o seu coração precisa estar incomodado. Com o quê? Com o quê? Não é com a sua roupa que você veste. Não é com o seu trabalho. Não é com o seu relacionamento. O Senhor ele se preocupa com estar íntimo da presença dele. É diferente a coisa. Porque aqui nós precisamos entender que aqui o Senhor me dá uma visualização daqui como um posto de gasolina, onde ninguém tem senha para poder pegar fila, para poder pegar aquela gasolina para poder encher o carro. Aqui todos recebem a mesma porção de ir para o mundo, de ir para casa, irradiar da graça de Deus, da graça do Senhor. Aqui é o lugar da reunião do grupo de oração, onde nós precisamos nos reabastecer mais e mais, semanalmente, para que a vontade de Deus possa corresponder, eu preciso obedecer à palavra. A palavra que dói, a palavra que te cutuca, mas é a palavra que vai te trazer uma diferença lá na frente. Quando terminar o grupo de oração, você vai se incomodar com aquilo que Deus está falando para você. Quisera que esta igreja, que os outros grupos da Diocese de Santo Amaro encham. Quisera que todos os grupos de oração daqui da Diocese de Santo Amaro e da minha Diocese também sejam tanques, sejam poços de gasolina de pessoas loucas e transbordadas para alcançar a santidade, para alcançar o querer de Deus. E o que está acontecendo? Algo impede das pessoas se achegarem. Qual é esse algo? Pecado. Você se sente acusado pelo demônio. Você pecou uma vez, a segunda vez você pecou, e você não se sente digno de se aproximar do altar. Amados irmãos, amadas irmãs, antes de nós entrarmos no versículo da palavra, nós precisamos entender que aqui é a ponte. A igreja é a ponte da restauração da nossa vida. O que nós estamos fazendo com ela? O que nós estamos fazendo com a igreja? Nós somos católicos, nós somos renovação carismática e nós fazemos pouco caso dela. Nós não adoramos mais. Nós dizemos: eu adoro o Senhor. Tá, você volta na tua casa, a preguiça bate. Chega a terça-feira, eu tenho que ir. Chega a terça-feira, poxa vida, eu quero ficar na minha casa, eu quero descansar, lá fora está muito frio. Eu quero estar no meu edredãozinho com a minha esposa. Eu quero estar com o meu filho. Ué, leva o teu filho, leva a tua esposa. O que está acontecendo? Algo muito fácil. E o que Satanás está fazendo? Está incutindo no coração das pessoas que querem ser preguiçosas. Deixa para depois o grupo de oração. Sabe o que as famílias fazem? Pega o controle da TV,
liga a TV, Netflix. Filminho aqui, filminho lá, e a casa, ó, toda arrebentada. Mal o pai, a mãe fala com o filho. E o pior, mal o esposo ou a esposa olha para a cara dela. O casamento está ruim. E, para desanimar, torna isso como lazer. Torna isso como normal. Isso não se dá, isso não se classifica-se como uma vida renovada ou restaurada, mas de uma vida relaxada, de pouco caso com Deus. É uma tristeza, até mesmo para você que se coloca nessa situação. Precisa refazer o caminho. Como que está o meu coração perante a Deus? Será que eu, de fato, estou preparado para a restauração? É melhor vocês não dizerem, para vocês não passarem vergonha agora. Mas a consciência de vocês acusa, aonde vocês estão errando, mas errando feio. A falta de confiança. E o nosso coração ele fica duro. Por que o nosso coração fica duro? O secularismo tem tomado conta das vidas. E a cultura do aborto, ó, a louca divulgação. O povo se preocupa. Opa! Já que eu não tenho condições de conceber uma criança, eu vou num lugar lá. Falo para as mulheres, né, com todo respeito. Já que eu não tenho condições de cuidar do meu filho, eu vou abortar. Ou seja, você está levando isso como um peso. Eu não consigo cuidar de uma criança. Olha, eu vou dar um alerta para você. Se você um dia pensou em matar a criança, saiba, você se tornará uma assassina. Uma assassina! Eu não estou falando para agradar ninguém, não. Eu estou falando uma verdade, porque eu quero a conversão e a salvação de cada um. Se você conhecer alguém que age assim, pelo amor de Deus, fala para essa bendita, para tua filha, para alguém, não faça isso. O Deus da vida quer suscitar naquela vida uma transformação da sua parentela, da sua descendência e da sua casa. É para agora que Deus está apelando. Deus quer restaurar a geração que vai vir. Não é só as famílias que estão aqui representadas, mas é a geração que vai vir. Porque o anticristo não está para brincadeira. O anticristo está investindo pesado para que cada casamento seja destruído. É divórcio. É casais de segunda união que estão impedidos de comungar Jesus. Mas a igreja ela é muito sábia. Ela pede, venha receber Jesus de uma forma espiritual. Porque eu não vou entrar muito no demérito dessa questão para não sair do tema. Mas eu quero dizer, é hora de nós, é hora daqueles que estão nessa situação se consertarem. Se consertarem. Não está fácil. Quantos e quantos joelhos precisam dobrar rezando? Quantos e quantos aqueles que abandonaram a vida de oração estão deixando o inimigo roubar de você aquela confiança que você tinha antes, que você não sente nem mais prazer e nem mais desejo para entrar na presença de Deus. É uma situação conflitante, é uma situação que lastima até. Mas eu quero pedir a vocês, para que vocês possam abrir em Isaías 33, versículo número 1 ao versículo número 9. Antigo Testamento de Isaías 33. Isaías 33, versículo do número 1 ao número 9. E que você que tem a Bíblia da Tradução da Ave Maria, ela está na página de 981.
Testamento, profeta Isaías. Faz o joinha para quem achou. Maravilha. Isaías 33, do 1 ao 9. Tá tudo ok? Beleza? Maravilha? Então vamos começar. Ai de ti, devastador, que ainda não fosse devastado, salteador, que ainda não fosse saqueado. Quando acabares de devastar, será devastado. Quando acabares de saquear, será saqueado. Senhor, tende piedade de nós, pois esperamos em vós. Seja nosso auxílio em cada manhã, e nosso socorro no tempo da tribulação. Ao fragor do vosso trovão, os povos fogem. Quando vos ergueis, as nações se dispersam. Recolherão o despojo, como se amontoam os gafanhotos. Soltam por cima, assim como se atiram os gafanhotos. O Senhor é grande, porque reina no alto. Ele enche Sião de retidão e de justiça. Teus dias estarão em segurança. A sabedoria e o conhecimento garantem a salvação, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Eis que a gente de Ariel lamenta nas ruas. Os mensageiros de paz choram amargamente. Os caminhos estão desertos. Não há mais transeuntes nas veredas. O inimigo violou o tratado. Desprezou as testemunhas e não teve consideração para com ninguém. A terra está enlutada e abatida, o Líbano, desonrando e ressequido. Amados irmãos e amadas irmãs, esta leitura do profeta Isaías é de uma forma poética. Porque muitas vezes este livro que na qual nós pegamos, nós podemos ter algumas visões, alguns pontos de vista. Às vezes é o próprio Isaías que fala, às vezes é um autor anônimo, às vezes são os discípulos de Isaías, porque Isaías, ele não escreveu todos os 66 livros, porque estes livros foram divididos em 3 partes. Para quem já fez o curso bíblico ou pretende fazer, saiba que Isaías foi um dos profetas que mais profetizou a vinda do Messias, aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Pois bem, Isaías, ele era um dos profetas do exílio da Babilônia. Ele fazia parte daquelas pessoas que estavam ali, como que passando por uma situação até difícil. Ou seja, ele narra as tensões políticas e militares que o território de Israel experimentava. E este livro ele está enquadrado nas profecias de promessas. Como assim, Cristiano? Profecias de promessa. Porque na época de Isaías, as pessoas frequentavam o templo. Mas para o profeta, isso não basta, isto não é o suficiente, porque enche o templo com iniquidade. Eu quero colocar para os tempos de agora. Muitas vezes a igreja ela está lotada de pessoas, mas na verdade com corações cheios de maldade, com corações cheios de iniquidade. O profeta Isaías estava profetizando como se fosse para os tempos de agora que está acontecendo, onde no Evangelho vai dizer que o povo clama pelos lábios, Deus é meu, o Senhor é rei, mas na verdade a sua vida está bagunçada, está estraçalhada, está uma draga, desculpa o termo da palavra. E ainda mais, vamos caminhar aqui pelo contexto. Neste contexto, a decadência dos assírios. Quem são os assírios? Na época do rei Senaqueribe, ele queria destruir a cidade de Jerusalém. Ou seja, e os assírios tinham por religião. Qual é a religião? Os seus próprios deuses. Eles não profetizavam, ou eles não adoravam o Deus único que os israelitas profetizavam, que acreditavam. Não, eles cultuavam o próprio Deus. Ou seja, qual é a função
dos assírios. Eles usavam a deportação dos povos conquistados para dizimar ou desterrar aquele povo. Por isso que eu digo, a cobiça não está apenas acontecendo nos nossos tempos. Lá atrás, nos tempos bíblicos, as coisas erradas aconteciam. Continuando até aqui, quando no primeiro versículo vai dizer, o devastador ele é um agressor. E é um título, porém não tem nome, mas indica a Síria. O que vem a ser? Aquilo que representa as nações que lutam contra Sião. O que vem a ser contra Sião? Jerusalém, que é a terra escolhida pelo próprio Deus. Os próprios judeus renegaram o próprio Deus. Tanto mais os profetas, assim como Isaías, Ezequiel, entre outros profetas depois deles, Deus foi falando, meu povo, muda o meu proceder, muda o meu coração, e ainda continua até hoje, uma geração cabeça dura. Deus ele revelou de todos os momentos, de todas as formas, mas hoje nós nos encontramos em uma situação um pouco difícil. Nem sempre a palavra de Deus ela é entendida da forma como que nós queremos. Nós adaptamos a palavra de Deus para a nossa conveniência. A gente pensa que nada na nossa vida vai mudar. A gente pensa que tudo na nossa vida está restaurado. Porém, a gente não entregou tudo para Deus. A gente não entregou o nosso pecado para Deus. A gente não entregou para Deus o nosso homem velho, e talvez o nosso coração, ele está como um coração de pedra, ele está com um coração de madeira, oco, a ponto de se quebrar facilmente. A nossa vida está assim, a nossa vida está oca, a nossa vida ela não tem mais sentido. E às vezes quando a gente quer, de vez em quando, eu não digo todo sempre porque é raro, né? Mas de vez em quando o calo do seu sapato te apertar, você apela para Deus. Deus me ajuda. É claro, na situação que você quer. Mas nem sempre você permite e que você deixa que Deus é o seu enfermeiro, Deus é o seu médico, Ele pega você, que te coloca na maca, que te coloca na cama, Ele quer tirar uma dor disfarçada. Falta de perdão. Ele quer tirar do teu coração o quê? A falta de perdão. E você fala para Deus, você pode mexer em uma outra coisa na minha vida, mas com o meu irmão que eu estou com raiva, que eu estou com ressentimento, que eu estou com ódio, aqui não, deixa que eu me resolvo. É bem assim. Nós não deixamos Deus tocar no bisturi dele para cutucar na nossa falta de perdão. Por que muitas famílias estão em pé de guerra? Por que algumas casas não progridem espiritualmente? Porque não há ascensão espiritual. Não há crescimento espiritual. E o demônio está aplaudindo e rindo da tua cara. Isso aí continua nessa vida. Não é assim que Deus quer a destruição de uma família, onde um está com o cara virado para o outro. E nós estamos vivendo não mais famílias, mas sim famílias. Famílias. Cada um no seu quarto. Quando é hora do jantar, quando é hora do almoço, é raro reunir para conversar. Não tem conversa, não tem diálogo mais. Resumindo aqui, o que precisa ser restaurado? Diga para mim, diga para Deus o que precisa ser restaurado. Famílias entrando numa letargia espiritual. Por que as famílias caem? Não se confessam mais, não rezam mais, e nas suas casas está como que uma madeira oca. Qualquer coisinha derruba. Rezava o terço, antes você rezava o terço, hoje, não mais. É uma escuridão, é um vazio, é uma incredulidade. Hoje você não mais acredita em Deus. Você até reclama. Ai Deus, por que você não me deu aquela graça lá que eu havia pedido há um bom tempo?
Você vai querer bater de frente com Deus? Não vai bater de frente com Deus, não. Você vai ter que dar razão para Ele. Por quê? Você não perseverou. Você não perseverou porque você não quis. Porque você é um homem e você é uma mulher desobediente à voz de Deus. Por isso que eu falo que para que a sua família seja restaurada, para que você seja restaurado, nós precisamos criar um elo, nós precisamos criar uma ponte que se chama intimidade na oração com Deus. Intimidade na oração com Deus. Satanás, ele vai ter favor de você se você entrar na intimidade com Deus. Por inferno ficar revoltado é para ficar revoltado. Satanás, ele odeia você que decide entrar numa aliança com Deus. Se você quer ter uma restauração completa, faça uma aliança com Deus. É com Deus, não é comigo, não é com o padre, é com Deus. Vocês têm noção disso? É com Deus. Deus, ele está preocupado com a tua vida. Deus, ele está preocupado com a tua família, com os teus filhos, com a tua saúde. E o que nós estamos fazendo? Absolutamente nada. Nada. E nós queremos tudo que é fácil. Não. Com Deus nós temos que pagar o preço. Com Deus nós temos que pagar o preço, ainda que doa. E Deus espera de nós o quê? Algo para que nós possamos ter da parte de Deus. Eu vou terminar a pregação, eu tenho 4 minutos. Nós precisamos ter retidão, integridade. E nós estamos vivendo numa geração onde as pessoas se envolvem em tramóias. Até mesmo dentro da igreja. Tramóia, fofoca, difamação. A gente quer unidade na igreja. A gente quer que a igreja cresça, mas nós mesmos colocamos tudo a ruim. Nós mesmos destruímos. Você destrói o irmão e você esquece que você está se destruindo. Você está não só se destruindo, mas você está destruindo a comunidade inteira. Por isso que às vezes o grupo não cresce, porque você não colabora com o movimento, com a ação do Espírito Santo. E não parou por aqui, eu tenho 4 minutos. Deus não quer que nós sejamos pessoas à toa. Deus quer um povo. Nós fazemos parte de um povo. Para que nós possamos ter um caráter semelhante a Ele, a Deus. Porque o Espírito Santo, ele quer fazer grandes coisas em todos nós, na sua vida. E para haver a restauração, é preciso eu mesmo, você mesma, deixar Deus ser o centro de sua história e ser o centro da sua vida. 2 coisas: conduta, a forma como eu falo, como eu ajo, o coração, retirar sentimentos negativos armazenados. É difícil retirar aquela falta de perdão que teima em permanecer conosco. Mas não parou por aqui, eu tenho 3 minutos. Deus, para restaurar o seu coração, você precisa liberar dentro de você o orgulho, a falta de perdão. E no seu cotidiano, quem não tem vício, levanta a mão. É lógico que todo mundo tem, né? Também tem o meu, preciso fazer por onde também. Eu me compadeço de vocês. Porque cada um tem o seu próprio vício. Porque o vício é um obstáculo aonde a restauração não vai acontecer. Não vai.
Você pode brigar com você. Por que eu não sou restaurado? Se você não abrir mão do seu vício, Deus não vai trabalhar nunca. Para terminar, 2 minutos. Uma vez que nós renunciamos à nossa conduta de ações, erradas, não é ações certas não, erradas. Olha, nós estamos dando mancada com Deus. Quando nós renunciamos nossa conduta de ações erradas, contraria aos princípios de Deus. Tem um dito aqui. Deus tem dito, né? Agora, a decisão é totalmente sua. Ou você deixa Deus restaurar você, ou Deus nunca vai restaurar. Não tem segredo. Eu falei aquilo que está fora, sim ou não? Glória a Deus que Ele está aqui testemunha para testificar tudo isso. É o próprio Espírito Santo que quer de você, quer de mim, quer de todos nós uma posição, gente. Não dá mais para sermos madeiras ocas. Sabe aquelas imagens que nós temos, nas nossas imagens dos nossos santos de devoção? Vocês têm cada uma delas, né? Fala a verdade. Você vê em cada imagem, Nossa Senhora de Fátima, vamos usar Nossa Senhora de Fátima, uma das imagens bonitas, né? Nossa Senhora de Caravaggio também. Você olha na cor da imagem, desbotada. A cor desbotada. A cor original estava brilhando como do tempo, né? Aí com o tempo ele vai como que tirando a cor da tinta, vai ficando amarelo. Quando fica amarelo, fica mais ou menos begezinha, coisa do tipo. Ou seja, é o tempo que corre a cor. E nós, como uma madeira, que nós não fomos, ou seja, eu coloquei o exemplo da madeira oca, por quê? Nós não nutrimos de peroba. O que vem a ser a peroba? Confissão. Semancol. Semancol e confissão é o nosso óleo de peroba. Por quê? Para a gente denunciar os nossos pecados para o sacerdote, para que ele, que é o agente da renovação, o persona Christi, o próprio Senhor Jesus, ele quer reparar as nossas vidas pelas mãos do sacerdote. E nós precisamos valorizar esse momento. Se recorrer à pessoa do sacerdote para falar: olha, a minha vida está uma droga, eu quero ser um homem novo, eu quero ser uma mulher nova, e aí, como é que eu faço? Abrir o coração, liberar o perdão. Quer que você tenha uma saúde plena? Libere o perdão. Deixa Deus restaurar o teu coração a partir de hoje. Custa Deus restaurar? Então, tá vendo? Vocês estão admitindo que é necessário perdoar. E que o ministério vai tocar uma canção agora. Eu peço para que vocês se levantem. Se levantem. Preste atenção no dedilhado da canção. Ele sonda com a sua compaixão. Ele sabe da sua dor. Ele não pode pôr limites no seu amor. Ele sabe até onde vai você, pecador. Aquelas lágrimas que são até suor. De vocês que clamam, de não querer estar sozinhos diante de Deus. Só Deus pode entender o que te causa dor. Pensa no Senhor, recorra a Ele, no amor. Ele é fiel para com você. Ele é fiel, justo é o seu amor. E nessa música vamos cantar: pare de se maltratar. Pare de se maltratar. Não deixa você e não deixa os outros te culpar. Queira aos outros
uma nova mulher vai nascer, precisa nascer. Prestou atenção nessa canção, nessa música? É tempo de restauração, é tempo de reconstrução da sua própria vida. Essa canção, ela não é uma acusação, essa canção é uma constatação daquilo que nós estamos vivendo. A nossa vida, ela está uma droga, distante de Deus. Nós queremos realizar, nós queremos resolver tudo ao nosso modo, e nem sempre a gente consegue, nem sempre. Essa canção é uma canção que você possa refletir o que nós estamos fazendo com a nossa vida, com a nossa história e com a nossa caminhada. O que nós estamos fazendo com ela? O ministério pode cantar novamente essa música, para deixar gravado esse momento, essa partida, essa pregação. Preste atenção. Som da tua compaixão, sabe?